Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, hoje eu tenho um tema interessantíssimo para tratar com vocês. E eu começo com uma pergunta. Será que em nossos dias, hoje, existem santos como havia antigamente? Uma Santa Teresinha, um Santo Inácio? Será que hoje tem santos? Nesse mundo perdido, corrompido, onde poucas pessoas são devotas ou praticam a religião? A minha resposta é sim. Eu garanto que existem santos. Deus nunca deixará a sua igreja sem os seus santos nessa terra. Sempre. Eles podem ser desconhecidos do grande público, podem habitar qualquer fim de mundo, mas Deus sabe onde ele está e sabe que aquela alma é responsável por inúmeras graças que muitos recebem sem saber por quê. Às vezes você recebe uma graça imensa sem merecer. Alguém fez algo para você merecer aquela graça. E esse alguém pode estar do outro lado da terra, no Japão, nos Montes Urais, no meio da neve, sei lá onde. Mas Deus sabe que o merecimento dele ganhou para você uma determinada graça. Mas nós tivemos um santo falecido em 1965, não faz muito tempo, e que hoje está se tornando famoso pelos seus inúmeros milagres. É o Santo Padre Pio de Pietrelcina. O Padre Pio ele viveu durante 50 anos com as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As chagas são os estigmas, né? Os ferimentos que Nosso Senhor teve na paixão. Então, nas mãos, nos pés, no lado direito. O coração do Padre Pio também foi misticamente transpassado e doía continuamente, como se tivesse uma flecha dentro dele, né? Ele era um dos raros estigmatizados da história da igreja. Não tem muitos santos que receberam essa graça, o carisma dos estigmas, mas o Padre Pio foi um deles. E com todo esse sofrimento, né, com essas dores, porque os estigmas doíam tremendamente, eu li cartas do Padre Pio, onde ele conta isso para o superior dele, e ele conta isso por obediência, porque ele não falava disso, onde ele conta que o sofrimento era tremendo, as dores eram tremendas, as dores no coração eram tremendas. Várias vezes ele pensava que ia morrer. Assim mesmo, ele viveu até os 81 anos, trabalhando, lutando, rezando, apanhando do demônio, como nós veremos. Ele viveu há 81 anos, quando fechou seus olhos e foi para a eternidade e recebeu o eterno prêmio por uma vida totalmente dedicada a Deus e à Santa Igreja. E no ano de 2002, ele foi canonizado e o mundo inteiro hoje pode aclamá-lo como São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. E a maior surpresa de todas aconteceu 40 anos após a sua morte, no momento da exumação de seu corpo. Foi feita uma cerimônia, foi aberto o túmulo dele, etc. E quando abriram o caixão, encontraram o corpo do Padre Pio inteiramente intacto, 40 anos depois, hein? Olha que impressionante. Não havia nada se deteriorado, a sua barba estava inteira, meio crescida, ela emoldurava um rosto plácido, calmo, quase sorrindo. Se alguém procurar no Google, vai encontrar lá, coloca Padre Pio, olha fotos, vão ver fotos impressionantes do corpo dele, incorrupto, né? Nada havia se deteriorado. Eu tive a graça de ir a São Giovanni Rotondo, é onde está o corpo dele, onde está o santuário do Padre Pio, onde o Padre Pio viveu praticamente a vida inteira, exerceu seu sacerdócio, e eu fui visitar o corpo do Padre Pio. Eu posso garantir para vocês que com certeza foi uma das maiores graças da minha vida. Eu já conheci muitos corpos de santos incorruptos, eu já conheci Santa Catarina Labouré, que está na Rue de Bac, em Paris, aquela que recebeu a revelação da medalha milagrosa. O corpo dela está incorrupto, né? Desde 1858, creio. Bom, eu vi também o corpo de Santa Bernadette, que está em Nevers, na França. A gente entra numa capela e de repente está o túmulo dela dentro de uma urna de vidro.
ela parece que está dormindo, com uma pele linda, bonita, etc. A gente tem a impressão dela estar viva, apenas repousando, né? Eu também já estive na igreja de São Vicente de Paula, em Paris, onde também o corpo dele está incorrupto, mas o Padre Pio é a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. Ficar ali do lado do corpo dele, na capela onde estava o corpo dele, rezando, a gente não via o tempo passar. Eu me lembro que eu cheguei lá numa tarde, no final de uma tarde, fui para o hotel, guardei as minhas malas e perguntei: será que é possível visitar o corpo do Padre Pio? E a senhora do hotel disse assim: olha, sim, mas eu acho que fecha às 8. E eram 6 horas. E eu saí correndo para a capela. Cheguei lá, encontrei um ambiente de fé, todo mundo rezando, muita gente, etc. Eu sentei num cantinho e fiquei ali admirando o corpo do Padre Pio. Eu não queria sair. 2 horas se passaram, até que foi avisado que a igreja ia ser fechada. Eu saí, mas eu saí numa paz de alma tremenda. Eu perguntei: que hora que abre amanhã? Abre às 6 da manhã. Não tive dúvida. No dia seguinte, eu acordei 5 horas, me aprontei rapidamente, fui para lá e fiquei das 6 até às 11, mais ou menos, rezando sem parar. Não dava vontade de sair, não me custava rezar. Era uma coisa absolutamente fantástica, aquela presença espiritual do Padre Pio. Depois, eu tive a graça, através de um capuchinho lá do convento, que é um bispo que se aposentou e que vive no convento como um capuchinho qualquer, da mesma ordem do Padre Pio. Ele me convidou para conhecer o interior do convento. E eu vi coisas maravilhosas. Eu vi o quarto que o Padre Pio ocupava, eu vi os objetos do Padre Pio, eu vi a mesa, o local da mesa onde ele sentava-se no refeitório. Eu sentei naquele lugar, eu abri a gavetinha que tinha embaixo da mesa e vi os talheres do Padre Pio. Foi uma graça impressionante. Depois eu andei nos jardins em que o Padre Pio rezava. Aquilo tudo me encheu a alma de graças, de paz, de tranquilidade. Eu fui numa sala em que tinham milhares de cartas todas arquivadas do mundo inteiro. Todas elas eram as cartas que o Padre Pio respondia. E conta-se no seu processo de canonização que ele nunca se recolhia num dia sem responder às cartas que chegavam. E chegavam várias cartas, inclusive em várias línguas. E conta-se que os anjos da guarda ajudavam ele a responder às cartas, porque as pessoas recebiam as cartas na própria língua. E o Padre Pio apenas falava italiano. É uma coisa impressionante. Bom, mas enfim, por essas graças todas, eu fiquei muito feliz quando a Associação Regina Fidei resolveu torná-lo nosso padroeiro, né? Eu fiquei realmente encantado. E resolveu também incluir na nossa missão a divulgação desse santo milagroso que realizava prodígios incríveis. Ele era um verdadeiro escravo do sacerdócio. Ele passava horas e horas no confessionário, 16, 18 horas, cuidando das almas, perdoando, orientando, chamando atenção, corrigindo. Tem milagres dele impressionantes. Durante a guerra, por exemplo, os aviões inimigos não conseguiam bombardear a região de São Giovanni Rotondo e diziam todos os pilotos que aparecia um monge voador, e esse monge voador impedia e mandava eles embora. E era uma coisa tão comum entre eles, os pilotos, que eles comentaram isso com o chefe da esquadrilha, que quando terminou a guerra, eles quiseram ir visitar, eles pesquisaram, não me lembro agora exatamente como foi, e quiseram visitar o monge voador. E quando chegaram a São Giovanni Rotondo, encontraram o Padre Pio, exatamente o mesmo Padre Pio que aparecia para eles nos ares. E o Padre Pio esteve com eles, os abençoou, etc., e disse para eles assim: puxa, vocês quase que destruíram a minha cidade, hein? Olha que impressionante esses detalhes. Tem o caso do moço também que foi se confessar com o Padre Pio. O Padre Pio lia as almas, né? Eu soube através do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é o sucessor, que é trineto da princesa Isabel, é o segundo na linha de sucessão da Casa Imperial do Brasil. Ele contou que as duas tias dele
que eram nobres italianas, etc., foram se confessar com o Padre Pio. E quando chegaram lá, o Padre Pio perguntou para elas, para cada uma delas, evidentemente, você quer se acusar ou quer que eu diga seus pecados? Ele lia as consciências, era uma coisa impressionante, né? Então teve a história de um moço que foi se confessar, um moço que realmente teve uma conversão, tinha tido uma vida muito ruim, dissoluta, etc. Ele ouviu a confissão, viu que o rapaz realmente estava arrependido. Ele absolveu o rapaz e disse para ele, tá bom, mas você saindo da igreja, destrua imediatamente essa carteirinha do Partido Comunista que você tem na sua carteira. E quando chegar na sua casa, vá em tal gaveta assim assado e destrua algumas fotos imorais que você tem lá. É impressionante a coisa, né? Teve o caso também impressionante de um doente, de um fazendeiro do norte da Itália, que era muito jovem e começou a ficar com uma doença pulmonar tremenda. Os médicos não sabiam mais o que fazer e disseram que ele não tinha muito tempo de vida. Ele então pediu a Nossa Senhora, ele não conhecia o Padre Pio, pediu a Nossa Senhora que alguma alma muito santa intercedesse por ele. E naquela noite ele sonhou que um padre ancião entrou no seu quarto, né, pressionou o seu peito, deu um sorriso e foi embora. Um dia esse fazendeiro estava na casa de um amigo e viu a foto do Padre Pio e, estarrecido, ele pensou, meu Deus, foi esse padre com quem eu sonhei. E ele, ficando com medo de que zombassem dele, ele contou apenas para a mãe dele. E resolveu imediatamente ir para San Giovanni Rotondo para conhecer esse padre. Ele, chegando lá, pegou uma certa fila para se confessar. O Padre Pio rezava a missa todo dia às 5 horas da manhã. A missa ficava lotada de gente. 5 horas da manhã, quando abriu a igreja lotava. Esse rapaz entrou, assistiu à missa do Padre Pio, o padre que tinha aparecido nos sonhos dele, entrou na fila para se confessar e confessou-se, sem falar nada, sem se referir ao fato para o Padre Pio. O Padre Pio deu absolvição para ele e quando ele ia saindo, o Padre Pio perguntou, bom, mas me diz alguma coisa sobre seus pulmões, como estão? Estão bem? Quer dizer, com isso ele confirmava que era ele que tinha estado lá. Outra coisa impressionante são as chagas do Padre Pio. Ele sempre levava elas cobertas com uma pequena luvinha nas mãos, mas aquilo encharcava e normalmente o sangue não tem um cheiro agradável. No entanto, das chagas do Padre Pio saía um perfume absolutamente fantástico. E esse perfume indicava que ele estava num lugar, que ele tinha saído daquele lugar, indicava quando ele estava se aproximando, indicava até quando ele aparecia em algum lugar, porque o Padre Pio tinha o dom da bilocação, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Padre Pio, mesmo depois de morto, quando ele apareceu para algumas pessoas que rezavam para ele, sentia-se imediatamente no ambiente o mesmo perfume. Esse perfume que fez um visitador apostólico do Vaticano, inclusive, reclamar com o superior dele, dizer, mas como? A Ordem Capuchinha, que tem um voto de pobreza estrito, etc., tem um frade que tem fama de santidade e que usa perfumes franceses, perfumes de alta qualidade, e o superior disse, não, o senhor está enganado, ele usa o mesmo sabão que todos os capuchinhos utilizam no convento, né? O Padre Pio, com o tempo, ele formou um grupo que ele chamava do grupo dos filhos espirituais dele. Não era qualquer pessoa que participava dos filhos espirituais dele, não. Como ele lia as consciências, ele sabia quem realmente tinha o ideal de santificação. E ele os escolhia. Ele chamava a pessoa e dizia, você vai ser meu filho espiritual. E gente famosa abandonou seus cargos, como o cantor Benjamin Odilio, que era o Pavarotti da época, que abandonou a carreira para se tornar um filho de São Pio de Peltrautina e viver em São Giovanni Rotondo sob a orientação espiritual do Padre Pio. Era uma coisa impressionante. E a todos esses filhos espirituais ele prometeu, eu estarei esperando-os na porta do paraíso. Olha que impressionante a promessa, né? E ele também prometeu assistência a todos eles na hora da morte. Quando vi isso, eu falei, puxa, eu queria ser um filho espiritual do Padre Pio. E eu acho que você também, ouvindo essa história, você gostaria também de ser um Padre Pio. Imagina, na hora da morte,
o Padre Pio estar do nosso lado. Imagina na hora que nós estivermos entrando no paraíso, encontrar o Padre Pio nos recepcionando, né? Eu queria muito ser filho espiritual do Padre Pio. Por isso é que, com a criação desse grupo de devotos e filhos protegidos do Padre Pio, né, algo disso nós podemos realizar, né? Ainda que o Padre Pio não tenha nos escolhido, nós escolhemos o Padre Pio. E isso é como se fosse uma súplica para pedir ao Padre Pio que lá do céu ele nos aceite, nos adote como filhos espirituais, porque nós vamos fazer de tudo para merecer isso. Para um dia, eu, você que está me ouvindo, todos os que forem filhos protegidos do Padre Pio, possam sentir a sua presença em nossas vidas, possam sentir o seu perfume, coisa que aconteceu muitas vezes depois da morte dele. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão me ouvindo a fazerem parte desse grupo de graças e orações, a serem um filho protegido do Padre Pio. Vamos pedir ao Padre Pio que nos aceite como filhos protegidos. Por isso, se você clicar no link abaixo, você vai ver o que é preciso fazer para ingressar nesse grupo, para se inscrever nesse grupo, para conseguir receber todas as graças, todas as missas que nós faremos rezar, todas as quintas-feiras ao Padre Pio, missas dirigidas ao Padre Pio, todas as quintas-feiras de cada semana, ou seja, vão dar mais de 50 missas no ano, né? É uma coisa impressionante, porque na quinta-feira? Porque foi numa quinta-feira que o Padre Pio entregou sua alma a Deus, foi na quinta-feira que ele entrou no paraíso. Nessas quintas-feiras todas, nós vamos pedir a ele: Padre Pio, nos conceda a graça de ser um filho protegido seu. Conceda a graça que eu estou necessitando, conceda a graça que eu estou precisando para mudar. Ajude meu filho que está com tal problema, ajude meu pai, minha mãe, me ajude tal parente, me ajude tal amigo. É nessas missas que nós vamos poder implorar ao Padre Pio graças estupendas. Inclusive, para quem for filho protegido do Padre Pio, vai ter um acesso especial numa capelinha do Padre Pio, que foi criado pela Associação Regina Fide também, onde a pessoa pode colocar ali as graças que precisa, e essas graças vão ser levadas para a missa. E também vai ter outra surpresa lá, que é o correio do Padre Pio. Porque uma coisa que me impressionou quando eu estava lá diante do corpo do Padre Pio é que embaixo da urna onde estava seu corpo, né, era uma urna de vidro, tinha uma caixa de correio escrito Correio do Padre Pio. E as pessoas faziam fila para colocar ali cartas escritas para o Padre Pio, como se estivesse falando com uma pessoa viva. Eu vi uma senhora que dobrou uma carta enorme, devia ter mais de 10 páginas, e ela tentava colocar lá e colocou dentro do correio, com uma fé impressionante. Vocês vão poder fazer isso como se estivessem em São Giovanni Rotondo. Aqueles que não puderem ir a São Giovanni Rotondo, nós levaremos as cartas que poderão ser deixadas na capelinha, ou ser deixadas no site do Padre Pio, que nós estamos desenvolvendo, e vocês vão ver que coisa maravilhosa para vocês também terem acesso ao correio do Padre Pio. Bom, eu convido vocês a fazerem isso agora mesmo, não deixe para depois. Quando a gente deixa para depois é um problema. Toca o telefone, a criança chora, alguém chega, é uma entrega, é o supermercado, é uma dificuldade, pronto. A gente fecha a janelinha do computador e esquece tudo. E depois, quando lembra, fala onde é que era mesmo aquele site, meu Deus, como é que eu faço para ser um filho protegido do Padre Pio? E aí vai ser um problema. Aí tem que rezar para o Padre Pio para fazer ele lembrar de como encontrar esse site. Então, meus amigos, eu me despeço aguardando uma resposta de cada um de vocês que está me ouvindo. Que o Santo Padre Pio perfume toda a sua vida, perfume a sua casa, sua família, com aquele perfume que era característico da sua presença. E que ele reze por todos nós e pelo sucesso desse trabalho de apostolado, de divulgação da devoção a ele e de sua vida. Obrigado e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Apostolica Ecclesia